Oi pessoal, semana passada eu fiz a quimioterapia na terça-feira, fiz minha quarta sessão e eu passei mal desde terça-feira. Então eu fiquei ruim terça, quarta, quinta e sexta. Fiquei bem ruinzinha, fraquinha assim. Não passei mal, tipo, de vomitar, nada disso, igual das outras vezes, sabe? Mas a gente fica bem fraca, enjoada. Então eu fiquei ruinzinha, por isso que eu tava sumida. No sábado eu já acordei melhor e final de semana foi tudo bem. E agora essa semana tá show de bola. Pra quem queria saber. E meu cabelo tá caindo um pouquinho. Já tá começando a cair mais que o normal. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí nesses próximos dias. Vou mantendo vocês informados. Essa semana eu vou falar de um assunto polêmico. Ou seja, eu acho que vai ter um monte de gente que vai me xingar e fala que eu tô falando asneira, mas é a minha opinião, então foda-se. Eu vou falar sobre gravidez antes da hora. Ou gravidez na juventude. Sei lá, enfim. Só que vamos excluir aquela parcela menor de 18 anos que ainda não responde pelos seus atos. Porque daí eu prefiro não comentar, porque os pais que cuidem. Agora eu vou falar, né? Quando você já é maior de 18 anos, você é pego de surpresa aí, às vezes numa gravidez, a sociedade julga muito. Então eu vou vir com o meu ponto de vista. Acontece o seguinte: quando eu descobri que eu tava com câncer, eu não fiquei nervosa, nada, né? Como eu já contei pra vocês. Só que quando eu fiquei sabendo que eu poderia ficar infértil, na verdade eu fiquei sabendo que eu ia ficar infértil, porque eu não sabia que era só uma porcentagem, as informações vieram muito quebradas pra mim. Então só falaram que o tratamento ia me deixar infértil. Eu falei, eita porra. E olha que eu nunca quis ter filho. Mas eu vou ficar infértil, e aí, né? E se eu quiser? Aí eu comecei a parar pra pensar, sabe? Tipo assim, nunca foi um sonho meu ter filho. Só que, quando falaram pra mim que eu não ia poder ter, aí eu falei, quero ter sim. Quem falou que eu não vou poder ter? E essa foi a única coisa que me deixou chateada. E eu nem queria ter filho, então vai entender o que passa na minha cabeça, né? Mas acontece que depois eu fui ao meu médico, perguntei pra ele começou a rir da minha cara e disse que a probabilidade de eu ficar infértil era menos de 5%. Então que eu não precisava me preocupar com isso. Mas que eu poderia congelar os óvulos se eu quisesse. Pra quem quer muito ter filho, não quer correr o risco, é só congelar os óvulos antes de começar o tratamento. Mas aí eu nem quis fazer isso, porque como nunca foi o meu sonho, se eu ficar infértil, é porque era pra ficar, né? Porque a probabilidade é muito pequena. Então eu deixei assim ao acaso mesmo, e tudo bem. Mas o que eu quero dizer? Hoje em dia, os jovens demoram mais pra amadurecer do que antigamente. Hoje em dia é normal, você tá com 30 anos e tá na casa dos pais. Não é que nem antigamente, que dava 18 anos, rala. Então, antigamente, as pessoas tinham que se apoiar nos relacionamentos, porque eles não tinham mais o pai e a mãe pra ficar ali dando suporte. Então, o marido, a mulher, eles se apoiavam um no outro pra dar força e conquistar grandes coisas na vida. Consequentemente, engravidava-se mais cedo. E tudo bem, era isso que a sociedade estava acostumada. Acontece que as coisas foram mudando e hoje em dia não é mais assim. A gente tem o apoio dos nossos pais, porque os nossos pais sofreram tanto que eles não querem que a gente sofra e dá tudo de mão beijada pra gente. Não tô falando que é ruim isso, nem que tá errado. Só tô falando que é diferente. Então a gente não tá acostumado com gravidez cedo. Quando a gente vê, a sociedade já fica julgando os jovens que engravidam cedo, enfim. Só que eu tô aqui pra falar aqui. Eu não acho errado você engravidar cedo. Se você tiver responsabilidade pra cuidar do seu filho, eu não acho errado. Por favor, eu não tô falando daquela parcela de crianças que engravidam e dá o filho pra avó cuidar e vai lá e engravida de outro, e vai lá e engravida de outro, e vira aquela zona e não tem responsabilidade nenhuma. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de namorados jovens que namoram há tempo, às vezes, ou não, enfim, só que engravidam e ficam desesperados. E esse desespero vem mais de uma cobrança cultural do que deles mesmos, às vezes. Às vezes eles ficam felizes até com a notícia, nossa, que legal, vou ter um filho. Mas a sociedade vem com tudo e dá uma marretada neles, que eles mesmos ficam pensando em abortar ou acham que não vão dar conta. Também não vou entrar no mérito de aborto, de ser contra ou a favor, porque isso é outro assunto. Cada um faz o que acha que tem que fazer com o próprio corpo. Eu tô falando que os jovens ficam desesperados porque a nossa cultura hoje em dia é essa, entendeu? E você não precisa ficar tão desesperado assim, porra, legal pra caralho você ter filho jovem. Porque você vai poder acompanhar a criança crescendo. Quando ele for adolescente, você ainda vai ser um pai ou uma mãe jovem. Então isso é muito bacana. Ou também quando os jovens engravidam e aí termina, né, o namoro, porque não são casados ainda, acaba engravidando e termina o namoro. Gente, eu não acho isso o fim do mundo também. Todo mundo fala, ai, que absurdo, porque tinha que casar, porque filho é só depois do casamento. Mas quem foi que falou que estar casado é melhor pro filho ou pra filha? É claro, gente, família
Quando ela tá bem estruturada, é lindo, maravilhoso, é ótimo. Quando tem pai, mamãe, filhinho e tá todo mundo se dá bem, isso é o ideal. Mas é muito difícil ter uma família que é assim. Os casais, eles se suportam por causa dos filhos. E às vezes isso faz mais mal pros filhos do que se eles estivessem separados. A gente vê casais por aí, por exemplo, o pai que trai a mãe ou a mãe que trai o pai. Gente, o que você tá ensinando pro seu filho? Que tem que ficar com a esposa ou com o marido a qualquer custo. Você tem que ficar com ele, independente se você tem outro, tem outra, porque se você não ficar com ele vai desestruturar a família. Isso é tão patético. É tão viver de imagem pra sociedade, sabe? Tipo, a família tem que ser pai, mãe e filho. Aí vocês ficam se suportando por causa da criança e o relacionamento fica infernal. Vocês ficam se matando em casa e a criança sente isso também, entendeu? Eu não tô falando aqui nesse vídeo que é pra todo mundo sair dando e tendo filho. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Se você se prevenir, é claro que é melhor, principalmente se você não quiser ter um filho agora. Eu só tô dando o outro lado da história porque eu vejo amigos e amigas minhas que têm filho novo, né, que acabam não estão no relacionamento ou não e engravidam, e eles ficam desesperados, e mais desesperados ainda com o que os outros vão falar. Ou vem com frases prontas que dá pra você ver que é da sociedade, sabe? Agora eu vou ter que casar. É a primeira coisa que eu sempre ouço. Agora vocês têm um filho, vocês não têm um contrato. Muito mais bonito se o pai e a mãe sentam e conversam e entram num acordo pro que é melhor pra criança, de como vão criar, do que forçar uma união e causar vários traumas no bebê. Mas o que eu quero dizer, se você é jovem e engravidou, sua namorada tá grávida, calma, respira fundo. Primeiro, um filho é uma bênção de Deus. Uma coisa maravilhosa. Olha que lindo você poder ter um filho, sabe? Imagina se você não pudesse. Porque eu só parei pra pensar assim quando eu corri o risco de não poder ter. E aí eu pensei, puta que pariu, por que eu não tive filho antes? Mesmo que eu fosse mãe solteira. Então, se veio pra você um filho, calma. Curte o momento. Tá ali, certo? Vai dar pra mudar se você não quiser tirar? Não, não vai. Tá ali o filho. Então pensa em como fazer isso da melhor maneira possível. Ai, mas eu não vou ter dinheiro pra sustentar. Puta que pariu, mas R$200 pra gastar numa noitada vocês têm, né? Porque o jovem de hoje em dia, aí sai na noite, gasta lá os seus 200 pila. No outro dia não lembra de porra nenhuma, porque dá amnésia, porque bebeu pra caralho, caiu babando na sarjeta. Pronto, noite bem sucedida. O que é pior, pra sociedade e pros pais, isso tá normal, isso tá legal. Ah, ele foi pra balada ontem, chegou 7 horas da manhã e olha que legal. E aí se você tá com um filho, todo mundo te julga e fala que isso é do demônio. Peraí, cara, acho que os valores estão meio invertidos, entendeu? Não fica preso no que a sociedade diz ou no que os outros estão julgando, porque isso é muito relativo. Cultura, ela muda. A gente não precisa ir muito longe. Na época dos nossos pais era normal ter filho jovem. Agora na nossa época já é um absurdo. Daqui a um tempo vai ser normal de novo. Ou vai ser normal ter filho aos 60 anos, sei lá, foda-se. Se você engravidou, mas você tem responsabilidade suficiente pra aquilo, beleza, vou encarar. Desencana com o que os outros estão falando. Vai ser ótimo pra você, você vai amadurecer, você vai criar um ser, vai ser lindo. E se você for mãe solteira, desencana também. Às vezes é muito melhor ser mãe solteira do que ser mãe casada com um babaca, né? Eu não sei se eu consegui me expressar muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido. É que eu não faço roteiro, entendeu? Eu não faço, tipo, uma pauta. Eu sei que eu devia fazer, ok? Mas eu não faço, então talvez eu fale tudo bagunçado e vocês não entendam nada. Fiquem com Deus e sejam felizes. Um beijo.